Vida da Rosângela, sua família, a igreja que está pastoreando. Eu quero convidar o pastor Zé Hilton. Nesse momento nós vamos orar. O pastor Zé Hilton é presidente do Conselho de Pastores da nossa cidade e pastor da casa de oração ali no centro. Um grande companheiro, um grande homem de Deus que temos compartilhado essa caminhada cristã, pastoral. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Estenda suas mãos, vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa manhã e pedimos que, mais uma vez, o pastor Zé Hilton seja um canal de bênção. Que ele diminua para que o Senhor cresça e a tua palavra venha como uma flecha certeira em nosso coração. Nós pedimos que o Senhor o use nesse lugar. Mais uma vez, assim nós oramos. Amém. Fique à vontade. Glória a Deus. Povo mais feliz da face da terra, bom dia. Paz do Senhor a todos, amém? Eu quase me perdi, nós estamos tão acostumados com o culto à noite que eu quase falei boa noite, olha só. Glória a Deus, estamos felizes de estar aqui nessa casa tão abençoada. Estava ali adorando ao Senhor, né? E senti-me tão em casa, sabe? Tão feliz com a glória de Deus nesse lugar, com a presença de Deus, né? Me entendam, por favor. Aí eu pensei ali, agora eu estou entendendo. Por que está vindo tanta gente para cá? Porque a presença de Deus, ela é irresistível, né? Ela é irresistível. Fiquei com vontade de vir para cá. Mas a presença de Deus tem sido lá na casa de oração, Deus tem nos abençoado, porque a presença de Deus não está presa ao lugar, mas há corações que se abrem a Ele, e eu acredito mesmo que é na simplicidade da adoração, simplicidade, que Deus se faz presente. E eu me alegro por sentir essa presença nesse lugar. Abram vossas Bíblias no segundo livro de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo de número 4, eu estarei lendo do versículo 1, vou ler até o versículo 37, será uma leitura um pouquinho extensa, mas que Deus possa falar no seu coração desde a leitura, porque tem muita lição para as nossas vidas nesta manhã. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, todos encontraram? Amém? Acompanhe comigo a leitura. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou, não, do 8 em diante, irmão, desculpa, do 8 em diante. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou, e assentou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E, chamando a ela, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado como com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, a ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho,
e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ela, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçará um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à sua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o a sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe. E estando sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou o jumento e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o teu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúde, e se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e o seguiu. E Geazi passou diante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir. E se estendeu sobre ele, então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e viu a ele, e disse a ele: toma o teu filho. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Graças a Deus. É um texto muito rico, com muitos ensinamentos para nós, muitas coisas nas nossas vidas que nós lutamos, que nós batalhamos e que são importantes para as nossas vidas, e nós não podemos deixar de falar do valor de todas as coisas. Amanhecemos, trabalhamos, lutamos, afinal precisamos conquistar e sustentar a família e cuidar
das coisas que nós temos responsabilidades. Mas existe uma coisa que está acima de todas essas coisas, e que muitas vezes nós temos que ser alertados para lembrar dessa coisa que é tão mais importante do que todas as conquistas de tudo que nós corremos atrás. O mais importante para as nossas vidas, e é algo que nós nunca devemos abrir mão, é da presença de Deus. É atrair a presença de Deus para a nossa vida, atrair a presença de Deus para o nosso lar, atrair a presença de Deus para todos os lugares onde nós estamos. Afinal, a presença de Deus não é marcada por um lugar, mas é marcada por uma intimidade que nós buscamos. E quando isso torna para nós o alvo principal da nossa vida, essa presença caminha com a gente em todos os lugares. Hoje nós temos o privilégio desta presença. Nós temos o privilégio de o véu ter se rompido, por isso nós temos uma ceia, por isso nós celebramos, por isso nós temos livre acesso ao Senhor em adoração, mas nem sempre foi assim. Houve um momento que a presença de Deus era algo raro na vida das pessoas. Pessoas nem imaginavam a possibilidade dessa presença. Essa presença de Deus era marcada pela presença de um profeta, de um homem de Deus que poderia atrair e trazer a presença para a nossa casa, trazer uma palavra direta do céu para as vidas. Então nós estamos falando o relato desse momento, um momento onde a presença de Deus, ela não era tão acessível como a presença de Deus hoje para nós que entendemos e aceitamos a Jesus Cristo e vivemos essa verdade nas nossas vidas. Era um período onde a presença de Deus era marcada pela presença do profeta. E aqui esse texto fala, e eu acho isso maravilhoso, e eu tenho aprendido e buscado isso, me ensina bastante isso, de quando uma pessoa dá o valor da presença de Deus, e também como uma pessoa expressa essa presença de Deus para outro. Nós vemos aqui como personagem principal o profeta Elias, essa mulher que nem nome tem, né? Ela não tem nome. O nome dela é o nome da cidade, né? Uma mulher sunamita. Mora na cidade de Sunem, mulher sunamita, mulher sem nome. Quantas vezes? Nós mesmos não temos identidade. Mulher de pastor, às vezes é tão difícil, né? Porque mulher de pastor, o nome dela é mulher de pastor. É tão difícil essa questão da identidade, mas é tão importante. Mas o que faz realmente a identidade e o valor não é simplesmente o reconhecimento do nome, mas a ação que é feita, o modo de vida que é feito. Essa mulher foi reconhecida justamente por isso, pela sua ação, pela sua atitude. É uma mulher exemplar para todos nós, e que tem uma lição maravilhosa que eu quero dividir com vocês. Mas primeiro eu quero lembrar da ação do profeta. Profeta Eliseu, a palavra fala que ele simplesmente passava. Não conta nenhuma história de o que ele fazia exatamente para essa mulher. Não conta uma história de uma pregação, de um evangelismo, né? Que ele sentava aos seus pés e evangelizava. Não conta uma história. Conta a história que ela via ele passando. E em todos os seus atos ela conseguiu reconhecer. Olha aqui, homens de Deus. Preste atenção. Ela conseguiu reconhecer que ali andava um homem de Deus. Olha que coisa linda. Ele não tinha que falar grandes coisas, ele não tinha que pregar, ele não tinha que se mostrar nada. A sua atitude, o seu modo de viver fez com que ela olhasse para ele e falasse: puxa vida, tem um homem de Deus aqui. Opa, tem presença de Deus aqui, passando sobre mim, passando por nós. Também podemos dizer, tem oportunidade passando por mim, tem oportunidade de presença de Deus, tem oportunidade de atrair Deus para perto de mim. Então eu tiro esse exemplo para todos nós, homens e mulheres também. Nós temos que lutar para que essa presença na nossa vida seja tão grande a ponto de andar e as pessoas olharem e falar: poxa vida, eu vejo que naquela empresa tem um santo homem de Deus.
Eu vejo que naquela família tem um santo homem de Deus. Eu vejo que naquela escola tem um jovem realmente que tem diferença, que o modo de viver dele é diferente. Quando nós se preocupamos em viver a glória de Deus e viver para a glória de Deus, isso reflete nos nossos relacionamentos e nas pessoas que estão ao nosso lado, e essas pessoas vão desejar essa presença para o seu lar, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Por que, gente, que tantas pessoas estão tão repelentes ao Evangelho? Porque as pessoas pregam o Evangelho, mas não mostram a presença. Nós temos que, a maior oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho é no nosso dia a dia, na nossa vida, vivendo. Pregar o Evangelho e viver. É uma pregação na íntegra. Estou no meu trabalho, estou pregando o Evangelho. Não estou falando de a comunicação evangeliquez, eu estou falando de comportamento, do caráter, da mudança de vida. Poxa, se era assim, agora se é assim, o que aconteceu? Poxa, quando tem essa presença, ela atrai. Às vezes nós criticamos tanto, mas nós não nos preocupamos com essa presença, atrair essa presença. Então essa mulher, ela conseguiu enxergar a presença no homem de Deus e achou que essa presença era importante para ela. Ela viu nisso uma oportunidade. Opa, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, meu casamento não está com essa bola toda, porque depois nós vamos ver que a família dela não era perfeita como a minha e como a sua. Mas se eu atrair essa presença de Deus, as coisas podem mudar aqui em casa. Eu sou rica, que o texto falou, né? Que era uma mulher rica. Eu tenho tudo. Mas a presença de Deus não pode ser substituída por coisas. Eu preciso da presença de Deus, ela atrai a presença de Deus. Mas aí eu quero ter mais um pontinho de conversa com vocês. Mulher rica, inteligente, com certeza, preste bem atenção aqui, essa mulher, ela tinha uma liderança maior do que a liderança do seu marido. Ela tinha uma liderança maior do que a do seu marido, porque ela mostrou uma atitude fantástica. Uma atitude fantástica. Ela viu a presença, mas quem está vendo sou eu não vou cobrar do meu marido, sou eu que tenho que fazer. Opa, então eu vou fazer. Meu marido está desligado, mas eu vou buscar a presença, porque essa presença vai abençoar a minha vida e vai abençoar toda a minha casa. Opa, vou trair essa presença de Deus para a minha vida. Aí essa mulher vai e já vai direto construir um quarto e a trazer a presença. Não. Ela vai conversar com o marido. Ai, que coisa linda. Ela tem liderança. Ela tem possivelmente autoridade dentro de casa. Talvez se ela quisesse impor, ela poderia chegar e falar o seguinte: eu estou vendo que é um homem de Deus, eu posso trair a presença de Deus e nós vamos construir uma casa. Não, ela foi, sabe para quem? Para o marido, rapaz. Por que será que ela vai para o marido, né? Será que ela tem mais entendimento do que nós? Será que naquele tempo ela já tinha um entendimento de que, por mais que a mulher tenha a liderança maior que o marido continua sendo autoridade? Porque isso acontece. Isso acontece. Lá em casa, a Rosângela tem mais liderança do que eu. Mas quem tem autoridade está sobre mim. Às vezes, simplesmente por fazer o que é certo, achando que dá certo, nós fazemos de maneira errada. Poxa, ela escolheu fazer da maneira certa. Opa, preciso falar com meu marido, porque afinal, eu preciso realmente dar autoridade com ele, dele dar autorização. Senhor, a presença de Deus passa aqui todo dia por nós. Você está meio desligadão, mas eu estou conseguindo ter essa visão. Ela não falou assim, né? Você está meio desligado, mas puxa, eu estou vendo isso aí. Eu quero. Nós precisamos dessa presença para a nossa casa. Nós precisamos atrair essa presença para o nosso lar. Porque nós precisamos da presença de Deus. E o interessante é que ela não atraiu essa presença em busca de coisas. Ela queria a presença de Deus na sua casa, no seu lar. Ela entendeu que com todos os bens, com todas as riquezas, com todas as conquistas, ela ainda faltava alguma coisa. Faltava a presença. Aí ela vai e fala com o marido, estabelecendo que princípios estão acima de vontades.
Princípios estão acima do que aquilo que eu acho certo. Eu tenho que seguir o princípio. Aí ela vai para o marido. Vó, tem a presença, vamos construir. Com o consentimento do marido, ela vai e constrói. Eles constroem. Qual é a intenção de tudo isso? Atrair a presença de Deus para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Às vezes nós queremos tanta coisa, nós cobramos tanta coisa, queremos que os outros façam tanta coisa e esquecemos que mais do que tudo é nós termos em nossa casa, na nossa família, a presença de Deus. Então, a gente vê que ela atrai essa presença de Deus no seu lar, sem nenhuma expectativa de resultado de bênção. Opa, eu vou buscar ao Senhor porque eu quero um filho. Ela não foi buscar um filho. Eu vou buscar ao Senhor porque eu quero uma bênção. Eu vou buscar ao Senhor porque eu quero prosperar, porque eu quero ser abençoado. Escuta, isso é produto daqueles que têm a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus é abençoado. Quem tem a presença de Deus, o lar é completamente abençoado. Aonde está a presença de Deus, a prosperidade caminha com ele. Ele não caminha atrás da prosperidade, a prosperidade caminha com ele, que é a prosperidade verdadeira, que é a ausência da necessidade. O Senhor é meu pastor? Ausência de necessidade. Não tenho mais falta de nada. Quando o Senhor é meu pastor, necessidade não falta. Ainda que, mas o Senhor é meu pastor. Mas, interessante nós frisarmos que atrair a presença atrai bênção. Não tem como não ser abençoado. Não tem como não ser abençoado quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos em obediência a essa presença de Deus. Não tem como, porque Deus é Deus de bênção, Ele quer nos abençoar, é da vontade dEle nos abençoar. Então, quando você faz isso de uma forma sincera, quando isso é a sua verdade, você acaba atraindo essa presença para a sua vida. Você atrai essa presença, e essa presença faz com que você seja abençoado. O profeta ficou tão constrangido com aquele coração aberto, fazendo uma ilustração. Claro que Deus é Deus, mas essa é a ilustração. Quando nós entregamos verdadeiramente um coração contrito ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida completa ao Senhor, sem busca de benefícios, o Senhor nos vê como tão verdadeiro e fala: eu quero abençoar essa vida. O que eu posso fazer por essa vida? Aí o profeta chega e fala: escuta, chama ela aqui, porque estamos tão sendo abençoados. O que nós podemos fazer em nome dessa presença, em nome de Deus, para abençoar essa vida? Interessante a resposta da satisfação dessa mulher. Eu estou com o meu povo, eu estou com a minha família, eu tenho tudo que eu preciso. Essa satisfação de reconhecer que o que eu tenho foi Deus que me deu e é nisso que eu sou feliz. Deus pode acrescentar? Pode, mas a minha satisfação é naquilo que eu tenho. E hoje o que eu tenho é a minha família. Tem hora que a única coisa que sobra é a minha família. Eu perdi tudo, mas a minha família está comigo. E tem hora que nem a família sobra, mas ainda tenho uma dignidade, eu estou na presença do Senhor, e é isso que me importa. O que precisa? E às vezes nós somos tão propensos a pedir, a falar e a achar que o que está faltando é o que vai resolver o problema. O que resolve o nosso problema, o que resolve o problema da nossa vida é a presença. É a presença que resolve o problema. A presença traz todos os benefícios na nossa vida. Quando nós buscamos ao reino acima de tudo, as coisas são acrescentadas. Mas o inverso não é verdadeiro. Quando nós buscamos o acréscimo, não tem presença. Nós temos visto tantos acréscimos, tanta gente com acréscimo, sem presença. Vão ter coisas, conquistas, mas não tem a presença. A presença é o que nós temos de mais valioso. Porém, essa presença, ela nos abençoa. Um filho, ela já estava satisfeita sem filho.
Deus não quis dar, tudo bem, não tem problema. Mas aquele sonho, que às vezes está lá engavetado, lá atrás, que um dia você sonhou, que você nem lembra mais do sonho, que você já esqueceu, já até está satisfeito, tudo bem, estou satisfeito no Senhor, glória a Deus. Essa presença traz a lembrança, a memória desse sonho e traz esse sonho à tona. Puxa, não é porque eu fui atrás do sonho, é porque eu fui atrás da presença. A presença traz a presença de Deus na sua vida. Deus restaura. E Deus restaurou, né? Eu vou ser um pouquinho mais rápido. E Deus restaurou. Deus, aí o profeta fala para ela fala, não, pelo amor de Deus, não me traz de volta essa coisa, já sofri tanto lá no passado, você vem lembrar disso agora? Não, é porque Deus está tratando, é porque Deus está trazendo de volta aquele sonho que você sonhou, está trazendo de volta no tempo determinado, você vai pegar os seus filhos em suas mãos. E assim aconteceu. No tempo determinado, ela pega seu filho em suas mãos. Aí depois corre com alegria, imagina. Essa criança, essa mãe com o filho no colo, com sua bênção, a presença trouxe a bênção, né? E aí desfrutando da bênção por causa da presença. E eu quero todo o tempo focar isso, porque é a presença, não é a bênção, é a presença. É a presença. Só que a presença não significa privação de luta. Não nos enganamos, a presença não é ausência de problemas, ausência de dificuldade, porque acima de todas as bênçãos, Deus quer trabalhar no nosso coração a nossa fé, porque é o que nós temos de mais precioso, manter e sustentar a fé na presença, para não correr o risco de colocar a fé na bênção, no resultado. Estou bem quando eu estou abençoado. Estou mal quando não estou abençoado. Agora estou. Não significa que não vai ter dificuldade, vai ter. A presença de Deus, Ele livra na dificuldade, mas talvez não livre a dificuldade. Então talvez muitos de nós, muitos dos crentes do século 21, iriam imaginar, eu tenho Deus, Deus me deu a bênção e nunca mais eu vou ter problema. Não é verdade. Não foi isso que Jesus Cristo falou para nós. Ele falou das aflições do mundo, que nós teríamos aflição, mas Ele falou, mas mantenha o bom ânimo, mantenha o olhar para mim, porque eu, não foi você, eu venci o mundo. E a sua vitória, a minha vitória, a nossa vitória está, porque Ele venceu, nós não somos capazes de nenhuma vitória, mas Ele venceu, então se Ele venceu, o meu olhar, não posso me perder o olhar na bênção, meu olhar tem que ser no dono da bênção. Quantas pessoas estão se perdendo o olhar na bênção? Eu vim para Jesus, fui abençoado, não tinha filho, agora tenho, e agora meu Deus se torna meu filho. Não tinha, era feinho de tudo, Deus arrumou uma mulher, arrumou um marido, e agora meu Deus é o meu marido ou minha mulher? Parece estranho, mas é. Tem muita gente colocando a bênção acima do dono da bênção. Mas não é assim que Deus quer. Ele quer ser o centro da nossa vida. Deus não divide a glória dele com ninguém. E isso não vai mudar. Ele falou e é isso, gente. Não adianta. Pode para os profetas, os pregadores falar o que for para nós. A palavra não muda. Ele não divide a glória com ninguém. Ele não divide a glória com o nosso filho, não divide com a nossa casa, não divide a glória com a nossa igreja, né? Que muitas vezes nós nos achamos donos de igreja. Não divide a glória com nada. Ele tem que ser o centro de tudo. Aí, de repente, o filho adoece. Onde é que o filho adoece, gente? Me ajuda a lembrar. Estava com quem o filho? Com o pai, né? Estava com o pai e o filho adoece. Ai, ai. Ai, ai, meu pai, estou com dor. Qual a atitude do pai? Despacha para a mãe, né? Despacha para a mãe. Não deixa que a mãe cuida dele, porque é a mãe que tem que cuidar, né? Quando está tudo benzinho, o paizinho está lá adulando, às vezes educando mal, criando vícios na criança, mas na hora que dói, deixa para a mãe. Vai falar com a sua mãe.
falta de autoridade, falta de reconhecer o seu papel. Opa, meu filho, eu sou seu pai e eu vou cuidar dele. Ah, não é para a mãe. Aí a mãe tem que cuidar, tem que fazer de tudo. Está vendo como a família dela era tão imperfeita quanto a minha, quanto a sua? Quanto às vezes nós queremos a perfeição e por causa que o marido não é perfeito, nós achamos no direito de ser imperfeito e fazer errado. O fato de o outro fazer errado não me dá o direito de fazer errado. Muito pelo contrário, o fato de algumas áreas, a minha esposa ou eu, nós fazermos coisas de forma errada, isso nos dá uma responsabilidade de fazer um pouquinho melhor para poder abençoar essa ausência que tem na vida do outro. Manda o filho para... Eu tenho que trancar as portas. Eu não tenho que falar para ninguém. Eu tenho que buscar a presença para resolver esse problema. Opa, esse problema é duro, é difícil. Hoje nós temos uma mania de que na hora que... Eu não sei... Na hora que parece que tem pessoas que estão buscando o momento da prova para falar para todo mundo que está na prova, né? Ai... Parece que está naquela, puxa, nunca chega a minha sofrência, que chegue logo a minha sofrência para eu mostrar para todo mundo que eu estou sofrendo. Sabe? Agora é minha hora. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, agora quem está sofrendo sou eu. Ora por mim. Sabe, não. Opa, tem momento que é para falar e tem momento que é para trancar. Opa, meu irmão, ele não vai entender o meu problema. Ele não vai conseguir me ajudar. Eu sei que ele está com boa intenção, mas não é momento para isso. Tranquei. Senhor, é eu e o Senhor. É nós dois. Porque eu sei que esse problema, por mais que pessoas tenham boa intenção, ninguém pode resolver esse problema para mim. Eu vou ao encontro do Senhor. Eu vou ao encontro da presença. Caminha. Onde o filho está? No quarto, trancado e morto. Essa é a verdade. No caminho, como vai? Está na presença. Tudo vai bem. Coração está moído, mas está na presença. Está doendo, está sofrendo. Nunca pensei que eu ia passar por uma dor desse tamanho. Mas eu tenho a presença. E quem tem a presença continua tendo a esperança. Passa outro, tudo vai bem. Não é hora de eu murmurar. É hora de eu confiar. Passa outro. O menino do profeta, como vai? Tudo vai bem. Porque tem hora que nem pastor resolve. Tem hora que é você e a presença. Não, eu quero a presença. Eu vou direto na presença. Vai na presença do profeta. E aí quando entra na presença do profeta, quando entra na presença de Deus, aí é o meu lugar de me prostrar. Aí é o lugar de eu orar. Aí é o lugar de eu desabafar, porque Deus sabe. Elias ouve toda a murmuração dela. Mas o olhar dela estava na presença. Quando nós temos a presença, ainda que todos os olhos naturais, não enxerguem mais nenhuma esperança, a esperança nos encontra. A esperança nos encontra. A hora que parece que o mundo desabou, tudo acabou. Eu fiz tudo certinho. Quantas vezes? Fiz tudo certinho. Por que eu estou passando por isso? Mas eu fiz tudo certinho. Cuidei tudo certinho. Mas lembre, há uma presença curadora na sua vida. O mesmo Jesus continua em nosso favor, nos cuidando, nos abençoando. Aí, no final, você sabe, o profeta volta, junto com ela. Manda Geazi na frente, leva lá o bordão, coloca o bordão. Mas tem hora que não é bordão, não é nada que resolve. Tem hora que precisa ter o encontro do aquecimento, o calor. Ora uma, duas. Insiste ali, Elias insiste. Porque, poxa vida. Aí depois se tivesse falado para todo mundo já tinha tirado a esperança.
mas não falou para todo mundo. Falou para aquele que poderia dar esperança. Quantas vezes nós falamos para todo mundo, e aí todo mundo só quer tirar-nos a esperança, sendo que a única coisa que Deus quer que nós façamos, fale para aquele que resolve. Se derrame daquele que resolve. Essa lágrima na frente daquele que resolve, ela resolve sim. Ela atrai a esperança. Tem um momento que fé não existe mais. Às vezes você não acredita, mas eu decidi. Eu escolhi a presença. É escolha, não é sentimento, é decisão. Eu decidi viver por isso. Aí, Eliseu ressuscita a criança, traz a criança, entrega no colo para ela. Só para a gente concluir, qual foi a atitude dela? Abraçar a criança, meu filho. Se prostrou diante da presença, porque a presença era muito maior do que o resultado da presença. A prostração não é pelo resultado que ele dá, é por aquilo que ele é, por quem ele é. É isso que é a diferença daqueles que atraem a presença de Deus. Eu fui abençoado, mas eu vou para o abençoador. Eu fui abençoado, mas eu vou voltar para aquele que me abençoou, porque não foi o que eu fiz, mas a sua misericórdia que me alcançou. E eu quero concluir falando que essa presença, gente, por mais que nós estejamos em momentos tão difíceis, uma crise evangélica tão forte, sei lá o que eu vou falar, umas pregações tão malucas que a pregação fala mais do produto, de Jesus como um produto, do que um Senhor. Por mais que se fale, essa presença se dá nessa simplicidade da igreja, das vidas que se prostram diante do Senhor. Não existe milagre real sem prostração, gente, sem rendição. Não existe. E essa presença, amados, ela é para todos, porque Jesus, ele veio justamente para nós não dependermos mais de um profeta, de um sacerdote. Jesus veio para nos abrir acesso, e todos nós fazermos da nossa vida uma vida de intimidade com essa presença. Digo mais, para que o meu lar, a minha casa, a minha família, seja um santuário desta presença. E que isso seja para mim, homem, mulheres, jovens, o mais importante. Pode faltar tudo na minha casa. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença. Não pode faltar a presença de Deus. Hoje nós temos livre acesso. Muitos estão querendo colocar barreiras. Estão querendo voltar sacerdócios. É só aqui, é só acolá. Não. É em Jesus Cristo que nós temos essa presença. A igreja do Senhor, nós somos um canal para anunciar a presença daquele que vive, reina e quer governar não só a sua vida, quer governar a sua casa, sua família. Clame ao Senhor por essa presença. Se prostre diante dele e desfrute do resultado disso. Feche seus olhos. Quero orar por você. Quero orar por você. Deus, nós te glorificamos, Pai. Te glorificamos primeiro pela tua presença neste lugar, porque é só a tua presença, Espírito de Deus, que pode nos mostrar a nossa verdade, a nossa necessidade. É só a tua presença que nos sustenta, Senhor. Pai, o Senhor conhece cada vida que adentrou aqui neste lugar. Cada um, o Senhor escolheu cada um para estar aqui, Pai. Senhor, que esta presença
venha trazer restauração, Senhor Deus, nas famílias, Pai. Oh, Pai, que esta presença, oh, Pai, essa presença, Senhor, venha restaurar sonhos, Pai. Restaura sonhos aqui nesta manhã, Senhor. Oh, Senhor Deus, sonho do meu irmão, da minha irmã, que estava engavetado, o sonho da família, Senhor. Senhor, traga, Senhor Deus, essa presença. E essa presença venha restaurar esta casa, restaurar esse lar, esta família, Senhor. Oh, Senhor Deus, que essa presença venha abençoar, Pai, essa empresa desse meu irmão que entra aqui nesta manhã, Senhor Deus. E só o Senhor sabe o que ele vem buscar, o que ele tem lutado, mas ele escolheu vir aqui para buscar a Tua presença, Senhor. Mas que essa presença venha resultar, Senhor, meu Deus, em bênção para esta vida, Senhor. Senhor, esse ministério, Senhor Deus. Levanta, Senhor Deus, essa vida, Senhor, meu Pai. Não deixe prostrado, Senhor, meu Pai, no passado, mas libera, Senhor Deus, neste momento, Pai, eu lhe peço uma palavra sobre esta vida, sobre este coração de restituição, que o Senhor não lembra mais do passado, mas quer escrever uma nova história, e essa nova história é marcada pela Tua presença, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor Deus, esta igreja, eu abençoo este povo, eu abençoo cada vida e cada lar aqui representado, Senhor. E que esta presença possa nos acompanhar em tudo que façamos, nós possamos, ó Senhor Deus, viver para a Tua presença, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Pastor, Deus abençoe.